dentro do conjunto dos números reais, eu tenho... Vimos na aula anterior os números naturais, números inteiros, números racionais e irracionais, que representam o conjunto dos números reais. Nessa primeira aula, vimos o conjunto dos números reais. Dentro desse conjunto estão os números naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Usamos eles aonde? Nas frações, mostrando a razão e proporção. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática de número 2. Veremos hoje as frações, potenciação e radiciação, tá bom? Tudo bem contigo, Tita? Oi, professor. Vamos já começar a aula. Estou ansiosa para assistir a segunda parte da revisão básica de matemática. É isso aí, Tita. Bom, vamos ver agora as operações com frações. Essas operações vocês observaram no clipe, anteriormente, aonde foi visto um pedaço de queijo delicioso. Esse pedaço de queijo foi dividido em duas partes iguais, Então, o número 2, que equivale ao total dividido, sempre embaixo. Nunca esqueça disso, tá? E foi separado uma das partes. Foi separado, para o nosso amigo Robson comer totalmente esse pedaço aqui. Então, ele comeu quantas partes do total? Uma parte, que equivale a 1/2. Depois vocês viram a hipótese, se tivéssemos pegado o mesmo queijo, dividido em 4 partes iguais, então a fração ficaria quanto? 4 pedaços iguais. E foi feito o que com os 4? Deixamos 2 pedaços para o Robson também. Esse queijo, ele consumiu 2 partes de 4. Olhando aqui, dá para visualizar que o tamanho é o mesmo. O pedaço que foi separado para o Robson é o mesmo. Então, eu posso identificar que essa fração é equivalente a 2/4, correto? Bom, vamos ver agora as operações, como que poderíamos somar frações. Então, tem 2 casos. O primeiro caso é quando os denominadores são iguais. Por exemplo, se eu tenho lá 1/4 mais 1/4, quantos pedaços iriam equivaler essa soma de frações? Se eu tivesse pego só 1/4 desse pedaço, olhando aqui, e depois, posteriormente, tivesse comido um outro pedaço de 1/4, nós poderíamos concluir que são 2 pedaços, 2/4. Nunca você some os denominadores, tá? Nunca some os denominadores. Sempre o cálculo só equivale aos números que estão em cima, que é o nosso numerador. Ah, professor, então se tiver lá, por exemplo, 3/8 menos 1/8, como que ficaria? Embaixo você não vai mexer nada. Representa o total dividido em 8 partes iguais. E a conta vai ser feita aqui em cima. 3 menos 1 equivale a 2/8. Sempre que vocês tiverem os mesmos denominadores, o que vocês irão fazer então? Vocês vão copiar o denominador e vão resolver os números de cima, que são os numeradores, tá bom? Professor, e quando for números diferentes embaixo, como que eu devo proceder? Da seguinte maneira. É o segundo caso, então, quando os denominadores
são diferentes. Vamos dar um exemplo aqui no quadro, então. Vou apagar aqui. Vamos pegar 1/4 mesmo e vamos fazer 1/4 mais 1/2. 1/4 mais 1/2. E, professor, se é para repetir o mesmo denominador, agora qual o denominador que eu vou repetir? O 4 ou o 2? Aí vem a pergunta. São diferentes. Então, você deve formar eles, deve deixar as frações, tá, com o mesmo denominador. É por isso que vocês aprendem que essas frações aqui são equivalentes. E como que eu faço frações equivalentes? Aqui tudo bem, ó. Aqui está com o desenho, né? Eu poderia dividir o queijo, poderia dividir qualquer coisa em mais partes, visualizando seria melhor. Só que, e se eu não tenho o desenho, como que eu vou imaginar? Uma forma é vocês pegarem os números de baixo, que são os denominadores, você vai fatorar os denominadores. Lembra lá da primeira aula? Como foi fatorado os números? Se eu tenho um número par, é divisível por 2. Né? Então, toda a resposta eu coloco embaixo. 2 dividido por 2, a resposta é 1. 4 divididos por 2 é 2. Se eu continuo tendo números pares, ainda eu posso colocar o número 2. 2 divididos por 2 dá 1. Toda vez que as colunas dos números terminarem com o algarismo 1, terminou a fatoração. E o mínimo múltiplo comum, né, que nós achamos lá na primeira aula, foi que operação que nós fizemos aqui? Uma multiplicação. Lembram? 2 vezes 2 seria o mínimo múltiplo comum dos números de baixo. E, professor, toda vez que as frações tiverem os números diferentes, eu vou ter que fazer assim? É um caminho. Tem que fazer mesmo. E por que eu faço isso? Vamos ver então. Esse 4 significa que ele é comum. Por isso que chama-se mínimo múltiplo comum. Ele é comum entre os números 4 e 2. Significa que essa resposta, que foi o 4, você coloca aqui embaixo. Ah, professor, então é só pegar o número maior e colocar embaixo. Não precisa fazer tudo aquilo. Não, não é assim. Aqui coincidiu dar esse número, tá? Mas nem sempre, porque nós estamos achando os múltiplos, tá bom? Bom, depois que você colocou o mínimo múltiplo comum embaixo das frações, professor, por que você abriu 2 frações? Porque eu tenho 2 frações. Ah, então se eu tiver 4 frações, vou abrir 4. Isso mesmo, você irá abrir 4 frações e irá colocar o mínimo múltiplo comum embaixo. Tá bom? Nunca esqueça, é embaixo. E o que eu faço agora para transformar essa fração nova que eu estou fazendo numa fração equivalente? Olha aqui. Você irá pegar o número de baixo, nunca esqueça, vai dividir pelo número que está embaixo, que no caso aqui, 4 divididos por 2 dá 2. E a resposta que você encontrou, que foi o número 2, você irá multiplicar com o número que está em cima. Então, você vai dividir a resposta, você irá multiplicar pelo número que está em cima. 2 vezes o 1 é 2. E o 4 divididos por 4 é 1 mesmo, né? E 1 vezes o 1, a resposta é 1. Agora eu formei frações equivalentes. Aqui 1/4 é a mesma coisa que 1/4. 1/2 é a mesma coisa que 2/4. Vocês viram aqui, ó? 1/2 equivale ao mesmo tamanho do que 2/4. Então, eu não mudei a minha resposta. Eu simplesmente formei frações equivalentes. Professor, mas por que eu faço isso? Porque quando eu estiver com os denominadores diferentes, para você torná-los iguais e fazer o cálculo que nem no primeiro que nós vimos. Lembra como que foi feito no primeiro? O primeiro foi assim, ó. Eu repeti o número que está embaixo. Agora eu posso repetir. Olha aqui, estão iguais.
e vou juntar, vou subtrair, depende do sinal, né? Vou calcular os números que estão em cima. 1 mais 2, a resposta é 3/4. Esse é o caso um pouquinho mais complicado, né? Por isso que eu vou resolver bem rapidinho mais um. Um outro caso, só para vocês terem a ideia como eu vou decifrar isso aqui, ó. Os denominadores são diferentes, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre os números que estão embaixo. Ah, professor, eu fatoro os números e daí eu multiplico ali? Isso mesmo, você vai multiplicar, a resposta é 6. Deixa eu ver se eu entendi. Esse 6 é o mínimo múltiplo comum, então eu vou colocar embaixo da fração. Vamos abrir duas frações e o 6 irá vir aqui embaixo. Que quanto que eu faço mesmo? 6 divididos por 3 dá 2. 2 vezes 2, a resposta é 4. 6 divididos por 2 dá 3. 3 vezes o 1, a resposta é 3. E para fechar esse cálculo de frações, agora os denominadores são iguais, repete os denominadores e calcula lá em cima. 4 mais 3 é 7. Então a minha resposta seria 7/6. Nunca esqueçam, tire o mínimo múltiplo comum, tá? Só quando aparecer o sinal de positivo, negativo, né? Sinais de mais e menos. E, professor, essa história de fração é um pouco confuso, né? Vamos fazer o seguinte, que tal irmos a um exemplo prático? Por exemplo, Raquel, Gustavo e Luzia foram a uma pizzaria e pediram uma pizza tamanho gigante. O garçom trouxe a pizza cortada em 15 pedaços iguais. Raquel comeu 1/5. Gustavo comeu 2/5. E Luzia, 1/3 do total da pizza. Eu quero saber, Raquel e Gustavo juntos comeram um total de quantos pedaços, professor? Muito bem, Tita. Vamos ver então. A Luzia comeu 1/3 da pizza, né? A pizza que eles pediram foi dividida em 15 pedaços. Nunca esqueçam, quando nós estamos se referindo a frações, os pedaços devem ser equivalentes ao mesmo tamanho, tá? Então, 15 pedaços iguais. Bom, esses 15 pedaços foram consumidas, né, no total de 1/5 pela Raquel, 2/5 Gustavo e 1/3 Luzia. A pergunta é, qual que é a pergunta mesmo, Tita? Raquel e Gustavo juntos comeram quantos pedaços, professor? Muito bem, Raquel e Gustavo juntos. Vamos unir essas duas frações, então? Olha aqui, Raquel mais Gustavo consumiram os denominadores iguais, 3/5 da pizza. Mas, professor, quanto que é isso? Eu quero saber em pedaços, em quantidade. Bom, 1/5 significa o quê? Que o total da pizza em 15 partes iguais foi dividido pelo total da fração. Olha o total, o significado. 15 divididos por 5, 3. 3 vezes 1, 3 pedaços Raquel consumiu. Então, Raquel consumiu 3 pedaços. Bom, e o Gustavo? Ah, professor, agora então, se Raquel 1/5 consumiu 3, 2/5 é o dobro de 1/5. Isso mesmo. Então, comeu 6 pedaços. Gustavo. Professor, e Luzia, quantos que comeu? Vamos no mesmo raciocínio. Olha, o total aqui é 3, o total da pizza é 15. 15 divididos pelo total da fração, que são em 3 partes iguais, a resposta é 5. 5 vezes uma parte, 5 pedaços, Luzia consumiu. Essa é a primeira resposta,
Né, Tita? Tem mais uma pergunta relacionada a esse exercício? Eu quero saber quantos pedaços sobraram. Quantos pedaços sobraram? Bom, se Raquel, Gustavo e Luzia, agora, olha que bem. Luzia, Raquel, Gustavo, os três juntos, vamos ver quantos pedaços? Esse 3/5 teria não, né? Olha aqui, ó. 3 mais 6 são 9 pedaços. Vamos só visualizar o 3/5. Será que dá 9 aqui? 15 divididos por 5 dá 3. E 3 vezes 3 dá aí os 9 pedaços. Bom, se eu tirar o mínimo múltiplo comum, eu vou ter as frações equivalentes, né? As frações equivalentes, tirando o mínimo múltiplo comum, vocês vão tentar tirar ali, ó. Dá 15, hein? Da onde que eu tirei esse 15? Pegando os números de baixo, o 5 e o 3, fatorando eles e multiplicando a resposta. Deu 15. O que eu faço com o 15? Divido pelo de baixo, 15 divididos por 5 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 15 divididos por 5 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 15 divididos por 3 dá 5. 5 vezes o 1 dá 5 partes. Se eu fosse somar todas essas três frações, a resposta daria quanto mesmo? Em cima, 9, 14 pedaços. Então, dos 15 pedaços, né, recortados ali na mesa, que veio a pizza, foram comidos 14 pedaços. Né? Que equivale, olha o total aqui, ó, 3, 6 dá 9, com mais 5 dá os 14. As frações, então, nesse problema prático, né, é isso daí. E na multiplicação e divisão de frações? Multiplicação e divisão é facinho, facinho, tá? Só que iremos ao nosso intervalo e já retornaremos. Não esqueça, multiplicação e divisão. Até breve. Retornando ao nosso intervalo, vamos continuar multiplicação de frações? Na multiplicação de frações, vamos pegar o exemplo lá da xícara. Lembra da xícara? Né? Então, você tem o bolo, a receita e vai meia xícara de leite. Dobrou a quantidade de pessoas que irão aí na sua casa, você vai duplicar a tua receita. Então, vamos fazer o dobro. 2 vezes a meia xícara de leite, por exemplo. Como que seria? Sempre que você tiver multiplicação de frações... Ah, professor, mas eu não estou vendo frações aqui no dobro. Então, não esqueçam. Números inteiros, aqui embaixo tem o número 1. Não esqueçam, tá? Continuando. Eu vou multiplicar os números de cima, dá 2. E irei multiplicar os números de baixo. Também dá 2. Ah, professor, é por isso que dá uma xícara. Olha aqui, ó, 2 divididos por 2 é a mesma coisa que 1 inteiro, que é a mesma coisa que uma xícara inteira de leite, que você terá que usar na sua receita. Ah, então aqui não precisa tirar mínimo? Claro que não. Viu que fácil? É só multiplicar os números de cima, multiplicar os números de baixo. Vamos ver esse outro exemplo? 2 vezes 1 dá 2, 7 vezes 4... 28. Ah, professor, será que não daria para simplificar isso aqui? Simplificar equivale às frações equivalentes. Lembram? O que é simplificar? Você vai dividir, tentar, né? Tentar dividir o número de cima e de baixo por um outro. Só que não tem que ser o mesmo, hein? O mesmo.
que eles são pares. Bom, se eles são pares, são divisíveis por 2. Vamos dividi-los, então? 2 divididos por 2 dá 1. 28 divididos por 2 dá 14. Ah, professor, então sempre que der para simplificar, eu terei que simplificar? Isso mesmo, tá bom? E aqui, ó, vamos fazer um pouquinho um jogo de sinal aí? Na multiplicação, quando tenho sinais iguais, a resposta é positiva. É por isso que nem falei aqui em cima, ó, porque os sinais aqui, se não tem, equivale a mais, positivo, né? Agora, aqui como os dois estão negativos, não importa. A fração, a tua multiplicação, né, vai ser positiva. E a resposta seria essa aqui, ó. Multiplicando os de cima com os de cima, de baixo com os de baixo, simplificando aqui, né, os dois números são divisíveis por 2, a resposta vai ser 1/6. E na divisão de frações? Na divisão de frações não precisa tirar mínimo também, tá bom? Apenas você deve não esquecer desse detalhe. Quando eu tenho duas frações e um símbolo de divisão, você vai repetir a primeira fração. Repete a primeira fração, né? Da esquerda para a direita. Ah, professor, e aqui no E aqui? Qual que é a primeira fração? A fração de cima. Repete ela. Você vai repetir a primeira fração e vamos inverter a segunda fração. Invertendo a segunda fração, automaticamente se vai inverter a operação de divisão para multiplicação. Como assim inverter? Só coloca o número de baixo em cima e de cima embaixo. Aqui a mesma coisa. Não esqueça, esse traço maior aqui, ó, é que está separando as duas frações. Então eu vou repetir a primeira e vou inverter a segunda. E agora é só resolver como no caso da multiplicação. Tá? Essa é a intenção. Né? A divisão fica meio difícil, vamos torná-la uma multiplicação. Nunca esqueça de inverter a segunda fração. 5 vezes 4, 20. 2 vezes o 1 dá 2. Simplificando aqui por 2, a resposta vai ser 10 inteiros. Né? Ó, 20 por 2 dá 10, 2 por 2, 1. Aqui embaixo, 2 vezes 4, 8. E 3 vezes o 1 dá 3. Aqui não dá para simplificar, né? Porque aqui dá por 2 e aqui não dá por 2. Em compensação, o 3 só dá por 3, só que não dá pelo número 8. Vamos dar uma revisada, então, de potenciação. O que vem a ser potenciação? Sempre você vai ter dois números. O número em cima, né, que chama-se expoente, e o número embaixo, que chama-se base. Então, eu vou ter um número em cima, que chama-se expoente. Aqui está o número de cima. Ó. Vamos colocar aqui um número, que o significado é expoente, e o número embaixo, a base. Toda vez que você tiver um número em cima um do outro, significa o quê? Que você vai multiplicar a base tantas vezes estiver marcando aqui no expoente. Se tiver o número 2, eu vou pegar a base e multiplicar 2 vezes. Ah, professor, então se tiver um número 4, eu vou pegar a base e fazer 4 vezes a base, assim? Isso mesmo, olha aqui. Eu tenho que calcular tudo isso, tá? 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27, vezes 3, a resposta é 81. E aqui? 5 vezes 5, 25. Nunca, nunca, nunca vocês vão fazer assim, 5 vezes 2, 10. 3 vezes 4, 12. Tá? Nunca façam essa multiplicação direto. Você vai repetir a base tantas vezes tiver o expoente. Bom, na multiplicação de potência, eu tenho duas propriedades principais. Né? As propriedades são, uma delas é quando tenho, por exemplo, duas bases, multiplicação de bases iguais. Eu vou repetir a base e eu posso somar os expoentes. Quando é multiplicação, você soma os expoentes. Dá 2 à quinta. O que é 2 à quinta? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 e vezes 2. Ah, professor, isso eu não quero fazer assim. Como que eu faço?
você vai resolver 2 ao cubo. Quanto é que é 2 ao cubo? 2 ao cubo está aqui no quadro. Olha aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes o 2, né? Irá resolver 2 ao quadrado. O que é 2 ao quadrado? Aqui está no quadro, ó. 2 vezes 2. E vai juntar as duas respostas, né? Essa resposta equivale à separação de cada potência que você for fazer. E quando for divisão, por exemplo, eu tenho 2 ao cubo, vou deixar o mesmo exercício aqui só para vocês terem uma ideia. Vou colocar o número 1 aqui, só que não aparece 1, tá bom? Se tiver um número aqui inteiro, você já deve subentender que aqui tem o expoente 1. Quando for divisão e as bases são iguais, repete a base e você irá subtrair os expoentes. Subtraia eles. 3 menos o número 1 que está aqui, a resposta vai ser 2 ao quadrado, que equivale a 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 4, né? Se você quer fazer separado, faça então. 2 ao cubo, quanto é que é? 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Dividido por 2, 8 divididos por 2, a resposta vai ser o número 4. Então, tanto faz fazer pela propriedade ou separadamente, tá? Essa seria uma revisão de potenciação usando as propriedades, essas duas aí. E na radiciação, que são os radicais, né? O que vem a ser raiz? Então, você vai ter um símbolo aqui. Vamos colocar o símbolo da raiz? Vamos colocar radiciação. Essa radiciação, vocês terão esse símbolo. Aqui tem um número. Esse número tem um nome, que é o índice. E aqui também terá um número. Esse número tem um nome, chama-se radicando, tá bom? Então, por exemplo, vamos ver qual que é a raiz quadrada de 49. Qual o significado da raiz quadrada? É o número que você vai identificar que repete 2 vezes multiplicando 2 vezes que deu 49. Então, 7 vezes 7 dá 49. É o único número. Que número que dá mesmo? A resposta seria o 7. Ah, professor, então se for raiz quadrada de 100, é porque 10 vezes 10 dá 100. Então a resposta é 10? Isso mesmo. O número que é repetido 2 vezes, multiplicando, nunca esqueçam, dá esse número aqui que está dentro da raiz, que é o radicando. Agora, outra forma de você resolver é esse aqui, ó. É fatorando o 49. Se você fatorar o 49, olha que bonitinho aqui, ó. 49 é divisível por 7, a resposta dá 7, e 7 dá para dividir só por 7, dá 1. Então a resposta aqui seria 7 vezes 7, vamos colocar em forma de potência? 7 vezes 7 é a mesma coisa que 7 ao quadrado. É por isso que raiz quadrada de 49 é a mesma coisa que 7 ao quadrado, e como o índice é igual, está aqui o índice, é igual ao expoente, eu posso simplificar o expoente com o índice e a resposta só sobra a minha base, o número que está na base. Sempre vocês fatorem o número que está dentro do radical, tá bom? Tita, você entendeu essa questão de raiz quadrada? Professor, eu até entendi, mas eu estou aqui intrigada com uma situação. Por exemplo, se na raiz nós não tivermos número 2, não for uma raiz quadrada, por exemplo, uma raiz cúbica de 1080, como é que fica, hein? Ótima pergunta, Tita. Então vamos decifrar essa pergunta da Tita onde, em vez de eu ter uma raiz quadrada, o que é raiz quadrada? 1, 2 aqui no índice. Se eu tivesse uma raiz cúbica, né? A pergunta da Tita é raiz cúbica de 1080. Então, eu iria, vamos fazer aqui raiz cúbica, 3, de 1080. Várias calculadoras, mesmo que você tecle lá, só tem raiz quadrada, né? Então, isso aqui você vai ter que fazer na raça mesmo.
na mão. E como que vamos desenvolver isso? Mesmo raciocínio. Você vai pegar o número que está dentro do radical, que é o 1080, e vai fatorá-lo. Lembra como nós fatoramos o 49? Você vai fatorar o 1080. Vamos fatorar o 1080. Como é par, dá para dividir por 2. Né? A metade de 1080 é 540. A metade de 540, ó, ainda é par, 270. E assim você vai fatorando o seu número. Né? Ainda dá por 2, dá 135, 135. Bom, o 135 não é um número par, então não dá para dividir por 2. Ah, professor, o próximo número primo que eu vou tentar é por 3? Isso. Vamos tentar, vamos ver se dá certo? Professor, e se não desse por 3? Aí você iria tentar por 5. E por 5 com certeza iria dar, porque o número termina em 5, né? Mas vamos ver por 3? Olha aqui, ó. 3 vezes 4, 12. Dá 3 vezes 5, 15. Dá exato a conta. Que bom que deu por 3. A resposta é 45. 45 ainda é divisível por 3, né? Fazendo as continhas, dá 15. O 15 ainda é divisível por 3, que dá 5. E o 5 já não é mais divisível por 3, ele é apenas divisível por 1, por 5, que dá 1. Bom, depois que você fatorou o número, não importa o número que está aqui, não importa o número que está aqui no índice. Você deve pegar esse número, fatorá-lo, tá bom? E agora você vai olhar para o índice. Se o índice for 2 ao quadrado, você vai tentar colocar potência quadradas. Por quê? Porque daí eu simplifico. Lembra como eu simplifiquei o 49? O 2 lá em cima? Ah, professor, então se aqui é 3, eu vou tentar unir os números que tenha 3 vezes ali repetidos? Isso mesmo. Por exemplo, o número 2. Aqui na fatoração, ele não está repetido 3 vezes? Olha aqui, olha o 2 aqui, ó. Então, eu posso simplesmente fazer assim, ó. O número 2 é 2 vezes 2 vezes 2, que equivale a 2 ao cubo. O número 3 também repete, olha aqui. Então, eu posso também colocar o número 3, ele está repetindo 3 vezes aqui na minha fatoração. E o número 5? O número 5 não está repetindo nem 2, nem 3 vezes. Aonde que eu coloco ele? Dentro do radical, tá bom? Bom, fazendo assim, visualiza melhor e você não vai errar nunca. Sabe por quê? As potências que tiverem o expoente iguais ao índice, eu vou simplificar. Quer dizer o seguinte, como esse é igual ao índice, esse 2 vai para fora do radical. Ah, professor, então aqui o 3 também é igual, olha aqui, ó. Então o 3 também vai para fora? Isso mesmo, o 3 irá para fora. E o 5? O 5 vai ficar de castigo dentro do radical. Não tem igual ao índice. Então a tua resposta seria essa. 2 vezes o 3 e o número 5 irá ficar dentro do radical. E a tua resposta, se tiver 10 números aqui fora, multiplique eles, tá bom? 2 vezes 3 dá 6. Resposta final, você fez uma simplificação de radicais. Né? Essa simplificação acontece sem usar calculadora nenhuma. A resposta raiz cúbica de 1080, então simplificando, é 6 raiz cúbica de 5. Não dá mais para simplificar esse valor aqui, tá bom? Vamos para a dica de estudo, então? Os pais de uma criança recém-nascida querem estabelecer um fundo para a educação do filho. Trabalhando com uma conta que paga 6% de juro composto anual, eles pretendem que a conta tenha R$20.000 aos 17 anos. O depósito anual da conta se pode calcular usando a fórmula. Esta fórmula, como vocês estão observando, eu tenho potência embaixo da fração, né? Então é só substituir os valores. Eu terei o S, o I e o N. Então vamos ver o que equivale o S, o I, o N e o R. O R é o depósito. O S é o valor final da conta depois de N depósitos, que seria de R$20.000. O N
é o número de depósitos, 17. O I é a taxa de juros, 0,06. Então é só pegar esses valores que estão no problema, substituir nas letras, né, da fração. Então eu tenho a taxa, eu tenho o N, o S, né? É só parar o vídeo um pouquinho, verificar os números onde se encontram e fazer o cálculo de potência e fração, tá bom? Tudo bem, Tita? Chega por hoje? Chega, professor. Aliás, tchauzinho, tô indo resolver o exercício, hein? Tchau. Tchau, Tita. Isso mesmo. Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima. Vimos na aula de hoje as operações com fração e potenciação. Estudamos a simplificação de radicais e suas operações. Vimos na aula de hoje as operações com frações, adição, subtração, multiplicação e divisão. Vimos também potenciação, né, as propriedades de potência, que seria multiplicação de mesma base, divisão de mesma base. E vimos a radiciação, como achar, como tirar raízes, podendo ser quadradas ou não. Bons estudos e até a próxima aula!